Hoje vamos conversar um pouco sobre a evolução portuária no Espírito Santo, com ênfase para a Baía de Vitória, mas também falando um pouco sobre as expectativas de evolução de portos no estado. Para conversar com a gente, temos aqui a presença do advogado Celso Pimentel, que é mestre em Direito Internacional Marítimo e também mestre em Engenharia de Portos, que também é engenheiro de formação. Celso, é um prazer tê-lo aqui, né? Qual a sua expectativa com relação ao Porto de Vitória? Nós perdemos algumas coisas importantes, né? Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar sempre aqui com você no nosso canal da TV Ambiental e poder conversar sobre esses assuntos de grande interesse para o estado do Espírito Santo. A gente está vivenciando uma situação que já vem se arrastando desde 2014, quando o Espírito Santo perdeu o incentivo do Fundap, né? Houve uma debandada acentuada de empreendedores que faziam suas importações e exportações aqui pelos nossos portos capixaba. E em 2015 nós tivemos esse lamentável acidente envolvendo a Samarco, que paralisou as suas operações e, consequentemente, o porto de Ponto Bu. Esse porto representa algo em torno de 18% do número de navios entrando e saindo no complexo portuário capixaba. E, atrelado ao acidente da Samarco, a gente está vivendo essa crise política e econômica no nosso país, que também tem afetado sensivelmente a performance do país como um todo no comércio exterior. Somando esses 3 pontos que eu mencionei, a queda nas atividades portuárias do Espírito Santo tem se mostrado bastante sensível e tem gerado uma falta de incentivos à importação e exportação e, consequentemente, a entrada e saída de navios do nosso complexo. Isso, traduzido, demanda que a nossa capacidade instalada no momento, ela está bastante ociosa. E a gente tem ouvido falar já há alguns anos, né, na construção de vários novos terminais e que, nesse momento, eu vejo com uma certa preocupação, tendo em vista que essa queda que está gerando uma capacidade ociosa no que nós temos instalado, eu pergunto, como é que nós vamos justificar investimentos extremamente elevados na construção de novos portos para movimentar que cargas? Nós temos um histórico, né, como você bem disse aí, puxado muito pelo Fundap, né, que foi um incentivo financeiro aí, que foi utilizado durante muito tempo para atrair as cargas que iam para São Paulo e para outros estados, inclusive Minas Gerais. Temos acompanhado essa discussão da capacidade, vamos dizer, do Porto de Vitória, né? Da entrada da Baía de Vitória, que é um canal natural e até por isso de fácil manutenção, né? Se a gente for comparar outros portos do mundo e do Brasil mesmo, mas que apresenta uma limitação para determinados usos, né? Como é o caso da carga geral, né? Que é movimentada por containers. O tamanho dos navios de containers cresceu muito, né? Inclusive agora com a nova operação no Canal do Panamá, né? Admitindo navios de maior porte. E sempre essa discussão com a dragagem que nunca acaba, que já começou há mais de 15 anos, aumentar a capacidade de giro, né? Na Baía de Evolução, ali em frente ao Penedo e no centro da cidade, Avenida Beira-Mar. Bem, você colocou um ponto extremamente importante no sentido de falar sobre a dragagem do canal de acesso ao Porto de Vitória, notadamente Capuaba, né? Bom, a minha opinião, ela vai de encontro à opinião dos outros especialistas que nós temos no Brasil, principalmente aqui em Vitória, que conhecem muito bem a nossa área portuária. O eventual ganho da
da nova dragagem, né, ou da dragagem do Porto de Vitória, ela, na minha visão, ela é marginal, porque, na realidade, você não vai ter um ganho substancial no que tange, como você colocou, a tamanhos de navios, tendo em vista que nós temos algumas limitações naturais, que é próximo ao Penedo, onde você não consegue aumentar a largura do navio que passa por ali e nem também, sensivelmente, o tamanho da embarcação, porque a bacia de giro mais para o centro de Vitória não comporta navios de grande porte. Então você ganharia somente em uma das 3 dimensões que a gente trata na navegação. Você ganha no calado, mas no comprimento e na largura, não. Então você continua com 2 limitadores e que vai continuar fazendo com que o Porto de Vitória tenha dificuldades de crescimento para a recepção de navios de grande porte. A gente eventualmente só conseguiria fazer isso com a criação efetivamente de um novo terminal portuário que já contemple acomodar navios de grande porte, como existe, tal qual você mencionou, os que vão passar agora pelo Canal do Panamá na sua ampliação. E nós temos navios hoje para 18 mil TEUs, né? Agora, nós temos que pensar o seguinte, mesmo que se construa um porto chamado de água profunda, um porto que tenha a capacidade de receber esses super navios conteneiros, cai aí uma pergunta que a gente não consegue responder tecnicamente. Nós não temos geração de carga que faça com que justifique a atracação de um navio desse, que é uma atracação extremamente cara, e ele não vem aqui para pegar 100, 200 contêineres, tem que movimentar 2, 3 mil contêineres em cada atracação. E até onde eu sei, o Espírito Santo não tem essa geração de carga suficiente para justificar economicamente a escala de um navio desse porte. A gente poderia começar a pensar nisso e, assim, tentar viabilizar a construção de um terminal dessa magnitude, se nós tivéssemos atrelado com o estado de Minas Gerais, que é o segundo estado mais industrializado da nossa federação, e que nós possamos, então, ser a porta de entrada e saída desse estado. Aí eu acredito que, eventualmente, a gente possa ter uma geração de carga containerizável, de forma que justifique a construção de um terminal desse porte e que se viabilize economicamente a sua operação. Se nós fomos viáveis através do Fundap, durante muito tempo como um grande distribuidor de carga para o país, né, temos as trades aí, as empresas de logística, etc. Temos uma estrutura ociosa que pode voltar a produzir, temos gente, know-how para isso aqui. Por que não trabalhar um pouco mais nisso? E também, aí eu diria um outro aspecto, não só como roubo, mas não descartar o que nós temos de um potencial natural, que eu diria o Porto de Vitória, que tem uma arrecadação ainda muito grande para 2 municípios, que é Vitória e Vila Velha. Almir, esse seria algumas das premissas do nosso starting point, no sentido de buscar a viabilização desse eventual terminal de grande porte. Mas isso aí vai exigir uma ação coordenada, não só a nível de Espírito Santo, Minas Gerais, mas a nível de Brasil, onde o Espírito Santo teria que ser eleito por outros estados, aí já falando de Rio, São Paulo e até mesmo o estado da Bahia, no sentido de que aqui viabilizasse a construção desse terminal de grande porte para que o país pudesse ter um terminal de referência, como você mesmo falou, um hub port, e viabilizasse então a atracação desses navios de grande porte, com movimentação de 2, 3 mil contêineres, 4 mil, o máximo que puder, e daqui então se projetasse a distribuição para os demais portos no entorno, nos nossos estados vizinhos, através de sistema feeder, que seria o nosso sistema de cabotagem. Mas aí, nesse caso, eu vejo que essa coordenação ela teria que ser mais a nível nacional. Ela teria que vir do governo federal e determinar, vamos assim dizer,
que aqui no Espírito Santo, em função da infraestrutura que nós já possuímos e da sua privilegiada posição geográfica, pudesse então ter esse terminal, esse superporto, mas não com função apenas de atender Espírito Santo e Minas, vamos dizer assim, mas atender num raio muito maior de atuação, utilizando o sistema FIDA, o sistema de cabotagem brasileiro. O que seria extremamente interessante, porque você, ao viabilizar e baratear, consequentemente, as operações de transporte marítimo, você também fortaleceria necessariamente a Marinha Brasileira, motivando as suas empresas de navegação que existem hoje e as que possam eventualmente surgir, a investir em embarcações de qualidade, né, e mais modernas, para fazer o serviço de distribuição. Então, esse é um projeto que Inclusive, modernizando o marco regulatório da cabotagem, né? Isso seria, também teria que vir junto, né, nesse projeto, para que, de fato, possamos ter um sistema de portos atuando conectado com esse porto, vamos dizer assim, central, esse hub port aqui no estado do Espírito Santo, o que geraria definitivamente para o Espírito Santo uma conotação de um provedor de serviço na área de transporte, até porque nossas dimensões territoriais são pequenas, mas a nossa vocação de venda de serviço é muito grande e nós já temos grande parte dessa estrutura e desse know-how já com a gente. Então seria uma forma da gente poder tirar um proveito maior desse expertise que a gente já detém aqui e inserir definitivamente o Espírito Santo no cenário nacional e internacional, no sistema de transporte, no sistema de distribuição de cargas por via marítima. Eu acho que essa ideia ela tem que ser necessariamente comprada pelo governo estadual e tem que ser necessariamente apoiada pelo nosso vizinho Minas Gerais, para que nós possamos de início sermos a porta de entrada e saída deles, e depois também contemplar os interesses de estados vizinhos como Bahia, Rio e São Paulo, porque eles vão estar atuando junto com a gente, porém, de uma forma um pouco mais restrita. Mas é muito difícil competir com São Paulo, né? Agora, se a gente for olhar para São Paulo, você vê que o Porto de Santos está congestionado, né? Tem problemas sérios de transporte, inclusive que afetam até a malha urbana de São Paulo, né? Até com o anel viário e tudo, ainda não conseguiram melhorar a performance do Porto de Santos. Então nós temos que ter outras alternativas nacionais, né? Eu entendo que a alternativa, porque o sistema do portuário do Rio também tem o mesmo problema. Se você olhar o Porto do Rio, ele está dentro da cidade do Rio de Janeiro, tem problemas de acesso. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista com o Dr. Celso Pimentel.